Olá pessoal, meu nome é Tânia. Estou nesses vídeos aqui, tô querendo fazer uma sequência de vídeos que traga para vocês algumas dicas, algumas informações, algumas resoluções de alguns exercícios que ajudem vocês na matéria de cinemática dos sólidos, né, que é uma matéria um pouquinho complicada aí para quem faz engenharia, mata a maioria dos alunos, né? Então, ver se eu consigo aí resumir isso daí de uma maneira simples e fácil para vocês, uma maneira bem explicativa, que possa ajudar vocês a resolver esses exercícios, não se matarem muito, né? Para quem está de DP também vai precisar fazer a matéria, também ajuda, né? Quem vai precisar fazer a DP também ajuda um pouquinho, afinal de contas a DP atualmente é online, então ajuda um pouco, tá? Então, na cinemática dos sólidos, um pouquinho diferente da mecânica da partícula, para isso leva o nome de sólido, né? A gente vai precisar observar toda a extensão do objeto. Então, enquanto em mecânica da partícula a gente só lidava com pontos materiais, então se eu tinha um carro numa rodovia, eu só lidava com um pontinho daquele carro. Eu não precisava saber o tamanho do carro, não precisava saber a altura do carro, a largura do carro, não precisava saber de nada disso. Apenas o movimento, né? Apenas um ponto que eu precisava saber, né? O quanto ele percorria, o peso dele, dependendo do tipo de exercício. Eu não lidava com o tamanho geral do objeto. Agora, nesses exercícios eu vou precisar levar em consideração o tamanho do objeto, tá? A primeira parte de cinemática dos sólidos, lembrando que cinemática é a parte da física, né, da mecânica newtoniana que estuda os movimentos propriamente ditos. Então, vocês estavam vendo estática lá no primeiro semestre e no segundo já começaram também a ver um pouquinho de cinemática e de dinâmica, só que em questão de pontos materiais. Lembrando que a cinemática é a parte da física que estuda os movimentos, mas ela não se preocupa em tão a fundo assim nesse estudo. Isso daí a gente deixa para a dinâmica que vocês vão ver lá no semestre que vem, tá? Então, essa primeira aula com vocês, a gente vai começar a estudar os movimentos de rotação em torno de um eixo. Movimento de rotação em torno de um eixo. Então, nós temos que lembrar o seguinte: existem algumas nomenclaturas que vocês precisam começar a se acostumar, porque senão vocês vão ler o enunciado do exercício, vocês vão ter um problema para resolver. E na hora do enunciado isso vai embaralhar a cabeça de vocês. Então, lembrem-se sempre das palavras tangencial e centrípeta. A parte tangencial do movimento é a parte que te joga em linha reta. Então, finja que você está andando de carro. Acho que todo mundo aqui, ao andar de carro, de moto, de bicicleta, não vai saber do que. Já reparou que você, né, você sentado dentro do carro em movimento, em linha reta, tá tudo uma beleza. Só que na hora que você precisa fazer uma curva, tá? O teu corpo não segue imediatamente aquela curva. Por quê? O teu corpo quer continuar em linha reta. A tendência dos corpos é estar em linha reta. Isso é uma das leis da física, tá? A tendência dos corpos é essa, estar em linha reta. Então, o estar em linha reta recebe o nome de tangente ou tangencial. E na hora que eu quero fazer uma curva, existe uma outra força que entra aí, que é a que me joga para o centro da trajetória, que é essa chamada de força centrípeta. Então, nós temos a força ou a aceleração, ou né, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, tá? Como os objetos estarão fazendo uma curva, nosso aqui círculo horroroso, tá? Nós temos que prestar atenção que a gente tem um raio aí, tá? Então, são algumas informações que a gente precisa conhecer quando a gente está lidando com o movimento de rotação. Do mesmo jeito que lá em mecânica da partícula nós tínhamos fórmulas para o movimento uniforme e para o movimento uniformemente variado, para os movimentos de rotação isso também não é diferente. A gente não vai precisar desenvolver essa fórmula, daí a gente já deixou para o Newton já deixou tudo prontinho para a gente, tá? Então, a gente começa estudando que são as fórmulas gerais para um movimento de rotação. Então, enquanto lá nós conhecíamos a velocidade pela letra V, tá? Aqui é uma velocidade que nós chamamos de velocidade angular, né? Que nós estamos lidando com movimentos de rotação.
Então, a velocidade angular, tá? Na velocidade angular, em física, ela é determinada aí pela letra W, tá? A letra W. E nós temos duas formulazinhas para calcular a velocidade angular de um objeto, né? Que é a velocidade da curva desse objeto. Eu pego a velocidade tangencial e divido pelo raio, pelo raio que o objeto tem, né? Pelo raio da trajetória. Uma outra fórmula que a gente usa é 2πf. F é a frequência, né? Quanto que ele gira. E a gente tem que tomar cuidado aí com as unidades de medida. Porque as unidades de medida da velocidade angular é radianos por segundo. Se por algum acaso eu não tiver velocidade no enunciado do exercício para eu poder utilizar essa fórmula, mas ele me trouxer a frequência de rotação, a frequência, na maioria das vezes, leva a unidade de RPM, rotações por minuto. Então, pelo fato de ser rotações por minutos e a unidade que eu preciso encontrar é radianos por segundo, existe aí um conflito de unidades. Então, toda vez que vocês virem que a frequência, que ele te der uma frequência angular aí, e não a velocidade, você pode usar essa fórmula numa boa, mas não se esquece de pegar essa fórmula que está em RPM e transformar isso em segundos. É só dividir por 60. Tá? 1 minuto tem 60 segundos, divide isso por 60, né? A frequência que você tiver, divide ela por 60 e pode jogar com toda certeza, com toda a propriedade aí na fórmula, tá? Outra fórmula também que a gente tem, enquanto lá a gente tinha, lá nas unidades de movimento uniforme, nós tínhamos a variação de espaço, o famoso ΔS, aqui também nós temos uma variação de espaço. Só que dessa vez é uma variação de espaço angular, porque eu estou fazendo uma curva, tem um ângulo ali, tá? Que é conhecida pela letra por delta teta, tá? Então a gente tem que lembrar das letrinhas gregas, né? Alfa, beta, gama, teta, tá? Então essas letrinhas aí, elas vão acompanhar a vida da gente a vida inteira. Então, para eu descobrir a variação do espaço angular, eu vou pegar a variação do espaço tangencial, tá? Esse é o espaço percorrido em linha reta, e vou dividir pelo raio, tá? Então, por que a gente começa com essas formulazinhas mais simples? A gente já não vai direto para as fórmulas mesmo do MU e a do MOVE, né? Que a gente tinha lá em mecânica da partícula. Porque aquelas fórmulas, aquelas que não são fórmulas, são equações, já são equações completas, né? Acho que todo mundo lembra, né? V é igual a V0 mais AT, né? Então todo mundo já lembra dessas formulazinhas. Aqui nós também iremos usá-las, tá? Só que é com uma nomenclatura diferente, porque nós estamos falando de movimentos de rotação, não de movimentos em linha reta. Então vão ser as mesmas fórmulas, o que vai mudar vai ser a fórmula de interpretar elas por causa da nomenclatura, tá? Eu preciso dessas formulazinhas aqui, tá? Porque são as fórmulas mais simples que eu vou precisar usar primeiro antes de jogar naquelas equações completas, para eu poder obter alguma coisa lá, tá? Então a gente precisa ter noção, de preferência já decore isso aqui, já tenha ela em mente, né, essas fórmulas aqui, porque a gente vai precisar dessas mais simples para poder jogar nas equações mais completas, tá? Uma outra coisinha aí também que a gente tem, deixa eu descer um pouquinho aqui, tá? É a do número de voltas, que é conhecido aí para nós simplesmente pela letra N, tá? O número de voltas aí que o objeto dá em torno do seu próprio eixo. O número de voltas, ele é conhecido pela fórmula delta teta sobre 2π. Então, olha só, se eu quiser, por exemplo, saber o número de voltas que é dado, que um objeto dá em torno do seu próprio eixo, eu preciso do delta teta.
E aí eu tenho o Δθ de duas maneiras, ou pela fórmula do movimento uniformemente variado, que a gente, na equação a gente já chega nela, ou pelo Δθ, que é igual a ΔS sobre R. Então depende aí da informação que você tem no problema. E aí a gente entra na retinha final aqui, que são as acelerações. Aceleração. Aí se eu for lembrar lá das fórmulas de cinemática da partícula, né, a gente tem que lembrar que, eu acho que todo mundo lembra do EVA, né? A Paula falou bastante dele. Que para eu descobrir a velocidade, eu pego a variação do espaço e divido pelo tempo. E se eu quiser descobrir a aceleração de um carro numa pista em linha reta, eu pego a variação da velocidade, né, um ponto final e um ponto inicial, e divido por uma variação de tempo. Aqui também não é diferente, a única coisa que vai mudar vai ser a nomenclatura. Aí eu tenho que relembrar. A aceleração, ela é uma força vetorial, então ela tem uma direção, ela tem um sentido, né, tanto que tem uma setinha em cima da aceleração. E as acelerações no movimento circular, que eu já falei para vocês, né, eu comecei com isso, né, foi falar que na hora que eu tenho que fazer uma curva, o meu objeto, ele quer continuar em linha reta, só que existe uma força que está me puxando ele para dentro, que é a centrípeta. Com a aceleração é a mesma coisa. Minha aceleração que quer me jogar em linha reta, conhecida como aceleração tangencial, e a aceleração que me puxa para dentro da trajetória é chamada de aceleração centrípeta. Já falei, não esqueçam dessas palavrinhas, tangencial e centrípeta, porque senão vocês não conseguem resolver os problemas. A aceleração tangencial, é a multiplicação de alfa vezes, né, TR, é raio, né, baralhando aqui. Alfa, que é a aceleração angular, vezes o raio de rotação. E a aceleração centrípeta, que é aquela que me puxa para dentro da trajetória, é a velocidade ao quadrado vezes R. Só que nos exercícios ele não vai te pedir de maneira nenhuma só isso. Ele vai te pedir a aceleração final. A aceleração final, que nada mais é do que o módulo da aceleração, aí a gente tem que lembrar de lá de tópicos de física, a regrinha do paralelogramo, né, quando vocês dividiam as forças, né, em x e em y, com a aceleração acontece a mesma coisa. E aí, para eu descobrir o módulo da aceleração, né, ou seja, a soma total dessa aceleração, né, a soma dos dois sentidos, que era a mesma coisa que vocês faziam com as forças, eu faço a regrinha do paralelogramo, né? E aí eu descubro qual é o valor da aceleração final. Aí eu tenho que lembrar, se é uma coisa simples, que isso daqui é um triângulo retângulo, é um triângulo. Então, para eu poder descobrir essa aceleração aqui, nada mais é do que cateto ao quadrado, isso é Pitágoras. Então, para eu descobrir o módulo da aceleração, ou aceleração total, né, que nada mais é aqui, já que eu cortei o triângulo ao meio, isso aqui é minha hipotenusa, então é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho um dos catetos é a aceleração tangencial, eu pego L elevado ao quadrado, somado com a aceleração centrípeta, também ao quadrado. Então, quando eu acho a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, eu levo as duas ao quadrado e somo as duas. E não se esqueça, né, de que esse quadrado aqui vai para o outro lado e vira uma raiz. Então, essas são algumas das fórmulas que a gente utiliza. Agora, a gente entrando realmente nas equações de movimento, né, enquanto lá nós tínhamos o MU em mecânica da partícula, aqui nós temos o MRU, movimento
de rotação, né? Movimento de rotação uniforme. Eu estou fazendo uma rotação, não é retilínea, é rotação. O enunciado do exercício nunca vai te dizer que isso é um movimento de rotação uniforme. Só que ele vai te dar uma informaçãozinha simples. Ele vai te dizer que a velocidade é constante. Do mesmo jeito que o MU é velocidade constante, a única coisa aqui que é a velocidade, que é a velocidade angular. A fórmula aí que a gente tem é a fórmula do espaço, né, no movimento uniforme, né, S que é igual a S0 mais VT. Aqui também não é diferente, como eu falei, só vai mudar a nomenclatura. O que muda são a forma com que eu as escrevo. Então, θ, que é o ângulo, né, eu sempre tenho que lembrar que θ está sempre envolvido com ângulo, a maioria dos exercícios de física e de matemática traz isso, que é igual ao ângulo inicial mais ômega vezes o tempo. E o outro movimento que nós temos é, enquanto lá nós tínhamos movimento uniformemente variado, aqui nós temos um movimento de rotação uniformemente variado. Não vou escrever isso tudo, senão fica muito grande. E também, no enunciado do exercício, ele nunca vai te dizer que isso é um movimento de rotação uniformemente variado. Tá? Só que ele vai te dizer que a aceleração, esse alfa, ele também é constante, do mesmo jeito que lá no move a aceleração era constante. Tá? Então, uma tem a ver com a outra, só que a questão é que aqui nós estamos falando de trajetória circular. No MOVE, se você prestar atenção, voltar lá, dar uma olhada no seu caderno, você tem lá, ou num livro, qualquer livro de física traz esse tipo de informação. Se você pegar lá livro de física do primeiro ano do ensino médio, livrozinhos de vestibular de física, que você acha em qualquer sebo, você vai perceber que existem 3 fórmulas para determinar um movimento uniformemente variado. E também no movimento de rotação, também é a mesma coisa. Uma delas é para a gente descobrir a velocidade angular. Então, velocidade angular é igual a velocidade angular ao quadrado, velocidade inicial mais αt. Que no MOVE nós tínhamos V é igual a V0 mais AT. Né? Se eu fosse escrever isso daqui nas formulazinhas do MOVE de mecânica da partícula, que são para objetos em linha reta, né? Seria V0 mais AT. Todo mundo lembra disso. Então, é a mesma fórmula, só que escrita em simbologia para movimento de rotação. A outra fórmula é ômega ao quadrado, ômega inicial ao quadrado, mais 2 alfa delta θ. Formulazinha que também todo mundo conhece do MOVE, que é a formulazinha que não tem tempo. Então, quem era o cara que não tinha tempo para nada? Não tinha tempo para mulher, não tinha tempo para filho, não tinha tempo para casa, não tinha tempo para nada. Era o Torricelli. Então, a fórmula aí que a gente não tem tempo é a fórmula do Torricelli. Então, às vezes, os problemas, eles vão te dar um monte de informação, mas não te dão o tempo. Então, já sabe que é essa fórmula aqui que você vai usar. Que em todas as outras fórmulas tem tempo. Então, não tem como você sair dela, né? Se eu fosse escrever essa fórmula aqui na fórmula do MOVE, seria V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Todo mundo também lembra dela. E a última fórmula que nós temos para o movimento de rotação uniformemente variado é a fórmula do delta θ, que é igual a ômega 0 vezes T, que é o tempo, mais alfa T quadrado sobre 2, ou vezes 1,5 alfa T quadrado, depende do exercício, do livro que você pegar, depende do que o professor, né, do que o professor ensinar. São variações da mesma coisa, não tem problema, tá? Então, se você for reparar aqui, todas as 3 fórmulas aqui tem tempo, menos a do Torricelli. Então, você tem que prestar muita atenção no enunciado do exercício. Eu vou acabar essa explicação por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, o próximo vídeo eu espero trazer para vocês informações sobre
sobre uma matériazinha que vocês vão usar para resolver problemas em 3D. Isso daqui é para você resolver problemas mais em 2D, coisas mais simples. Só que se vocês forem olhar a apostila de vocês lá pra frente, né, vocês vão ter exercícios de placas para você resolver. Então, você não vai resolver utilizando isso daqui. Você vai resolver utilizando equações vetoriais, né? Às vezes são as mesmas equações aqui, né? São as mesmas equações, só que de forma vetorial, né? Em 3 dimensões. Então, o próximo vídeo eu quero ver se eu consigo trazer de uma forma resumida essas informações que vão facilitar muito a vida de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostado aí, dá um curtir aí no vídeo. Passa essas informações também para os colegas de sala, para quem vocês conhecem que estudam também. Eu espero que tenha facilitado a vida de vocês.